dia. Muito bom dia a todos. O meio da semana. Olha só quem tá aqui, ó. Uma anteninha novinha. Rapidamente instalada por este que vos fala ontem à tardezinha. Bom dia, meu amor. Até mais tarde, amo você, viu? Hoje é quarta-feira, meio da semana. O pêndulo da semana, né? Nariz coçando. Hoje é dia 30 de agosto de 2017. Hoje é a véspera da frente fria. Então o dia será mega quente, porque é aquele auge do bloqueio, né? Não é normal fazer 30 a 31 graus num dia. Então é o auge do bloqueio térmico. E aí chega, vai ser uma frente fria leve essa. Só deverá acontecer amanhã. Alguns sites, alguns canais dizendo que o negócio vai ter máxima de 18 graus e outros canais dizendo que vai ter máxima de 20. Eu cheguei a ver um canal ontem dizendo que ia ter máxima de 23 amanhã, quinta-feira. De qualquer forma, a temperatura vai cair e a gente volta um pouco ao normal, tendo até uma relativa garoinha aí. Eu acho que vai ser aquele tempo de chuvisco, aquele tempinho chatinho. Só isso. E salve Fufuca. A quem não sabe eu explico. Fufuca é o presidente da Câmara dos Deputados interino. Um amigo muito próximo, mas só amigo, tá? De Eduardo Cunha, declaradamente. Do PP, partido do Paulo Maluf. Porque o presidente da República, digníssimo Michel Temer, está na China, batendo um papinho lá com o governo e empresários, porque o governo da China é empresário. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é o presidente da República neste momento. Não pode exercer os dois cargos. E o vice-presidente da Câmara também foi para a China. Então, Fufuca é o presidente, é o segundo homem em escala hierárquica do Brasil. André Fufuca, se eu não me engano. Ele já versou entre... Ele é muito jovem. Tem 30 e poucos anos. Começou a carreira política eleito aos 21. Se eu não me engano, do Nordeste. Estilo. E ele já versou, já passeou por PSDB, PMDB e agora parece que está no PP. Não, agora ele está no PP. Não sei se o passeio foi só esse. Mas viva o Brasil. O nome não me importa nem um pouco. Me importa e me preocupa é a ligação dele com o Eduardo Cunha. Mas, enfim, isso também... Meu amigo, se reforma da Previdência, se polícia militar podendo mexer na cena do crime quando envolveu um policial militar, se reforma trabalhista não incomoda, olha, cara,
pouco temos a fazer, pouquíssimo, pouquíssimo temos a fazer. O que teríamos a fazer, não fazemos, não incomoda, não perturba. O que era para ser feito, como que é o negócio? Primeiro é Dilma, depois o resto. Viva o MBL, vem pra rua e assim por diante. Ok, cara, ok, não tem problema, não tem problema. Desses movimentecos aí, né? Acho que o Vem Pra Rua, na origem dele, foi esse cara aí que fez aquele assustador movimento. Assustador mesmo, porque assustou bastante gente. Lá em 2013, lá em junho de 2013, durante a Copa das Confederações. Ele assustou muito porque ele não tinha partido político. Quando foram entrando os partidos políticos, a ligação política, ele foi perdendo legitimidade. No domingo agora, na Avenida Paulista, houve uma mini manifestação do Vem Pra Rua, talvez tentando resgatar um pouquinho essa cara apartidária. Não sei se conseguiu, mas sim, ele não fazia distinção. Ele estava pedindo limpeza, estava pedindo... Enfim, mas claro que a gente percebia muito claramente que os ocupantes, os manifestantes, eram pessoas de um nível cultural bem mais alto. Ele tinha pouco de um movimento popular. Agora, válido, meu chapa, um movimento que peça, independente de estar disfarçado ou não, que peça a intolerância à corrupção, sem distinguir partidos ou linhas políticas, ele vai ter o meu apoio e meus parabéns. Agora, conforme a gente está um pouco escaldado, a gente segura um pouco a bronca. Porque pode vir mais um partido político aí, né? Direito deles, cumpra-se a lei, minimamente, já nos ajudará bastante, viu? Vamos nessa. Dia lindo, lindo, lindo. Hoje vai fazer calor, hoje vai ser tempo de verão mesmo. A mínima de hoje é 16. E a máxima é 31. Amplitude gigantesca e calor muito forte. E eu consegui, feliz da vida, consegui fazer meus exercícios matinais em academia. Embora tudo me pedisse para sair dali. Me entra uma mocinha. Mano, vai ser... Vou destilar veneno e preconceito com o seu personal trainer. Que não bastasse não respeitar o meu direito de assistir a televisão, que estava ligada no jornal, e me interessa, porque ele ligou o celularzinho dele nos tchan da vida, no ritmo academia mesmo, e dane-se, né? E mais do que isso, as instruções dele é 2, é 3, bom, é uma academia, né? Mas eu me irritei sim, eu gosto da paz, eu gosto da tranquilidade, eu chego às 6 horas na academia por causa disso. Eu não gosto de encheção de saco. Ô brother, você não poderia, né? Não poderia, o seu ritmo é mais importante. Aí eu engulo tudo que eu falei porque eu acabei de falar e ele saiu. E ó, tem gente ali, ó, parando o corredor também. E viva a Fufuca.
aqui e o ferro ele. Então deixa eu andar um pouquinho mais, tentar uma brecha. É ruim tentar uma brecha aqui, hein? É ruinzinho tentar uma brecha aqui. Mas consegui. Não, ele tava muito devagarzinho e não tava com cara de quem tava afim de sair da frente dos outros, não. Confesso que eu já fiz isso durante muito tempo e acho que até ele não tá errado de ser mais cauteloso do que eu. Eu tinha preparado alguma coisa, quer dizer, pensado em alguma coisa, no sentido de alguma matéria que eu assisti hoje, né? E aí agora há pouco vi uma outra matéria e enfim, a gente está tentando mensurar aí, que é o problema da Cracolândia, o desdobramento do problema da Cracolândia. Ontem, entidades interessadas no assunto do vício, enfim, no assunto como um todo do vício que leva as pessoas a aquele comportamento que a gente não consegue ver direito, de ser degradante, por ser degradante, apresentaram, umas 8 ou 10 entidades, se eu não me engano, apresentaram um primeiro resultado das ações. E o sentido não foi de queimar, de falar mal da prefeitura atual. Eu gostei muito do tom que foi passado, de que era um levantamento para falar, olha, faltava mexer aqui, aqui, aqui. E também deixando muito claro que há pontos bem positivos no processo todo. Tá? Não é fácil. Não é de hoje que esse problema existe. E inicialmente ele não pode ser tratado. Esse é um típico caso do simplismo não conseguindo resolver. O Dória e sua equipe e o Alckmin acharam que era uma questão de ação pura, clara, efetiva e rápida, e o problema estaria resolvido. E não era, mas eles foram aprendendo ao longo do tempo e melhorando alguns pontos. Falta muito a melhorar. A leitura da gente aqui, que assiste tudo, que vê tudo, que lamenta tudo isso, é essa. Enfim, primeiro foi tentada aquela questão da internação compulsória e depois foi implementado o projeto Redenção. Nossa, que medo, cara. E esse projeto Redenção, ele trata de etapas específicas. Cadastramento do usuário voluntariamente. O usuário entra e, na verdade, o cara que entra sabe que ele vai. Ali é a tentativa, tá? Ali a porta tá aberta e fala: se entrar, tem que tentar. Então o cara já sabe, não adianta, ele não pode entrar lá dentro para ganhar um cobertor e um copo de leite quente. Não é assim, e uma caminha para passar uma noite. Então há etapas aí, há funcionários dedicados a isso, sim, e alguns muito competentes, ou muitos bastante competentes. E aí isso dá um start, né? A entrada desse doente, né? Porque é um doente. Isso já dá um start para o procedimento todo, que pode terminar, inclusive, na internação. Só que aí, então, nessa avaliação de ontem, a falha, o processo a se melhorar,
está lá dentro da internação. A pouca capacidade que as clínicas específicas, as clínicas terceirizadas têm de conter o problema. Porque o sucesso é um percentual tangível, né? Um percentual sensível de pessoas que não voltem, né? E assim, o que eles fazem nesse resultado, o que eles fizeram ontem nessa demonstração foi mostrar que não está havendo a cura específica, e sim apenas um tratamento durante algum período. E o você é burro pra caramba, hein, mano. E durante algum período, e depois ele volta para a região. Eu não vou nem comentar, aí sim, dessa, mais uma vez, desastrosa, como é que se fala? Desastrosa forma de simplesmente falar, acabou, retirou tudo e agora acabou. Não, eles são itinerantes agora, eles vão saindo de um lugar para o outro. E à medida em que a prefeitura e a polícia chegam em determinado lugar. E pronto, eu acho, assim, deixando aqui uma opinião de um leigo, olhando de fora, tentando encarar o problema como um problema e não como... Opa! Não olhou nada, né? Agora ele entra de novo na minha frente. Deixa eu sair daqui. É capaz, né? É capaz. Me dei bem aqui por esse ladinho que eu vim. E eu acho que é muita pretensão, não é do Dória, é de algum governante. Pode ser um prefeito, pode ser um governador, ou pode ser até um poder federal. Talvez um poder federal tivesse mais eficácia, mas eu acho muita pretensão um governante olhar timidamente para um negócio e simplesmente falar assim, eu vou resolver esse problema. Você está falando de tráfico de drogas, você tá falando de uma coisa muito mais alta, muito mais pesada, muito mais interessante, que está ligado lá no outro lado, aquele lá que eu falei há alguns dias e que eu vou continuar falando, chamado crime organizado, hoje já podendo ser chamado de crime organizado. Porque se antes ele tinha pouco sucesso, era justamente por uma questão de não ser organizado. E ele vai se aperfeiçoar, gente. Vai piorar. Vai aumentar o seu poder de fogo, o seu poder de alcance, vai aumentar o seu poder de influência e interferência nos poderes. Tá? Nos poderes oficiais. É efetivamente o poder paralelo que a gente foi relegando, que a gente foi empurrando e falando, eu só não quero ver perto, o resto que se dane, o resto se danou, meu amigo, como você mesmo quis. Mas o celular não para de vibrar aqui. Volto aqui, só para fechar essa frase, né? É pretensão demais o cara falar, não, eu vou acabar com uma coisa que está ligada ao tráfico. Não, você não vai, meu camarada, você não vai. Nem você junto com o governador. E não é porque você é o Dória, é porque você achou errado, só é isso. O Haddad tentou, o Kassab tentou, todos os prefeitos tentaram, cara. Tentaram indo para cima do usuário. O usuário é a ponta mais fraca e é menos eficaz do combate ao que você quer. Tá? Combater o usuário
Neste caso, eu diferencio muito, gente. Aí eu tenho que colocar bem tranquilamente. Eu diferencio muito, muito, muito. Quer que eu te fale? Aquele cara que tá ali na Cracolândia, ele tá usando crack. E o crack é uma droga, efetivamente, é um lixão, né? Que tem. Descobriram isso, não sei como, eu sei muito pouco sobre isso também. Tudo que tem o me ama. Gostei, gostei, gostei do sarcasmo. O crack é diferente. Ele debilita a pessoa muito rapidamente e ele a vicia muito rapidamente. Então existe aí uma questão que passa da diversão ou da fuga muito rapidamente para uma dependência pura e simplesmente química e psicológica. Muito forte, muito, muito, muito forte. Eu pude ver o Rafinha Bastos conversando com um cara, ele é humorista hoje, que ele viveu na Cracolândia, ele se utilizou e ele hoje se diz curado. E ele coloca isso muito tranquilamente. É maravilhoso. Só que é o seguinte, é maravilhoso na primeira vez. Na segunda você já precisa de muito mais. E esse maravilhoso, bota maravilhoso nisso. Você viaja absurdamente a pontos do universo desconhecidos. Então o baque químico que isso faz no teu cérebro, ele já é irreversível. No sentido de que os neurônios que ele queimou não se regeneram. Ou se regeneram em muito menor escala. Você percebe, qualquer ex-usuário de crack, você percebe. Há uma dificuldade até de fala, dependendo do tempo em que o cara foi exposto a essa bomba química. E aí eu quero diferenciar porque eu não suporto a ideia do playboyzinho pedindo maconha. Eu não suporto a ideia. Pô, uma maconhinha não faz mal pra ninguém. Realmente não faz mal. Mas é só uma maconhinha, é só um cigarro fedido. Cara, eu me irrito. Enfim. Volto aqui. E o relatório dessas entidades colocando pontos a serem melhorados. Porque na questão da reabilitação, ele chega até certo ponto e depois o usuário acaba voltando ao uso. Ele passa alguns momentos, algumas semanas, algum período especificamente sem usar lá dentro, mas quando ele sai não há efetividade e ele acaba voltando para o mesmo círculo. Aí uma mãe, eles entrevistaram uma senhora, uma infeliz senhora que está tentando não perder a filha, né, pro vício. E ela coloca que a filha, ela sem condições de pagar um tratamento, encontrou a filha numa das clínicas de reabilitação, mas o estado era lastimável, os recursos e o estado em que a filha estava, ela conseguiu 5 transferências para outras clínicas e era a mesma coisa. E a filha voltou, acabou voltando. Então, o que essa senhora coloca é uma questão muito física. Ela fala assim, com um tratamento um pouco melhor, com recursos um pouco melhores, dando um mínimo a mais de conforto, esse usuário vai se sentir mais bem tratado. Dá um pointerzão, ó. Mais ou menos assim, né? Pointer, mano. 5 anos. Com muito pouca reclamação do meu. Muito pouca. No fim agora tava realmente me arrebentando, mas tomara que o garoto aí que tá com ele não tenha tanto azar. Se não usar tanto quanto eu, vai melhorar. Bom, só a parte da suspensão, que a Chile trocou tudo, já vai ajudar muito o menino. Voltando. Então é isso.
Muita coisa já foi feita, tanto que o representante do projeto estava presente. E o que eles deixaram claro foi isso. No quesito de desintoxicação é um sucesso. Realmente desintoxica o usuário. Só que num conceito de reincidência ou de reintegração na sociedade normal, isso não está conseguindo. Isso, aí eu coloco muito tranquilamente. Pode não ser só um problema da prefeitura, mas a prefeitura tem que parar de ser tão orgulhosa, né? E começar a integrar ações aí, porque senão sozinha não haverá recursos, não haverá. Agora, essa crítica não pode ter um caráter pura e simplesmente político. O fato de eu não suportar a figura de João Dória não significa que eu vou ter que procurar críticas a tudo o que a prefeitura faz ou fez. Agora, há um certo conceito que me assusta muito nessa prefeitura, que é nesse tipo de gestão, que é um conceito de, como que eu posso falar, de coisificação de pessoas que não estão inseridas que pessoas que estão na marginalidade da sociedade. Jato de água para limpar mendigo, para tirar mendigo do vão do Minhocão, por exemplo, é para mim uma questão sem precedentes no conceito da evolução da coisificação. Não dá, gente, não dá. É demais. Deixa tudo confortável. Não simplifique desse jeito, porque é pior. Como eu já falei, gente, reabilitação é mais barato e mais eficaz. Só que é médio e longo prazo. Não é curto prazo. Curto prazo é lavar a rua, lavar a calçada. Isso é curto prazo. Ele vai encontrar outra calçada e vai deitar ali, fazer sua casa. Deixa eu ver se... Aqui tem uma casa. Nessa pracinha tem uma casa de um infeliz. Deixa eu ver, já não tá mais. Olha aqui, ó. Ele monta a barraquinha dele no morrinho aqui, ó. Não tá mais. Ou mudou. Estamos errando, na minha opinião. Estamos caminhando para errar mais. Ontem eu li uma matéria onde o Jair está falando sobre se ele for presidente, que o universo conspire contra, por favor. Que se ele for presidente, ele vai massificar, popularizar o modelo da escola militar. Para ser escola padrão governamental. Primeiro que... e que ele vai deixar um general como ministro da educação. Será que é só como ministro da educação? Mas enfim, o que existe ali é mais uma vez, uma simplificação. E deixo muito claro, eu não vejo nenhum grande mal numa escola militar.
Mas eu também não vejo 100% de bom. Uma coisa, eu acho que é disciplina. Coisa fofa. Muito lindinha. Uma coisa, assim, me deixem argumentar. Já fui militar. E existe uma questão básica e prática em relação à disciplina. E deixe-se claro que disciplina é uma coisa de extrema importância, principalmente para a juventude. Mas a disciplina, ela tem que ter um limite. E o limite da disciplina não é a anarquia. Não precisa se radicalizar. Deve-se tomar cuidado com isso. Porque quando a disciplina afeta o poder de discernimento, afeta a capacidade de avaliar o certo e o errado por conta própria, ou seja, afeta a capacidade de análise de uma questão, ela deve parar. Um soldado, um militar, uma pessoa que está sendo treinada ou preparada para defender uma nação, uma repartição, ou seja, um profissional da segurança principalmente, e militar nada mais é do que um profissional da segurança, ele deve ter essa carga de disciplina muito mais acentuada. Mas uma sociedade em si, que quer formar diversificação e progresso, ela deve ter mesclas também de um conceito mais tranquilo de liberdade e de racionalização, não obediência cega. Você entendeu? Disciplina é bom, mas ela vai até certo ponto. O disciplinador é um cara que, entre outras coisas, deve fazer o seu disciplinado pensar, convencê-lo por argumentos completos em relação àquela submissão. É fácil de entender ou às vezes não é tão fácil. Errou, voltou, opa, era aqui, né? Malibu. Que barcão, hein? E a placa é ETA. Tá. Então, não se trata, não achei nenhum absurdo ele ter falado isso, porque ele provavelmente foi um cara educado nessa linha. E não tem problema nenhum. Agora, achar que esse é um padrão que pode ser aplicado nacionalmente é extremamente perigoso. E vamos deixar muito claro, não é extremamente perigoso, é extremamente conveniente para quem quer implantar um poder um pouco mais autoritário, um pouco mais na base do conceito antigo, onde não havia muita necessidade ou muita abertura para livre manifestação, né? Então fica mais fácil, sem dúvida alguma, se você ampliar. E eu deixo muito claro, escolas são ótimas, essas escolas militares têm um aproveitamento maior em Enem e tudo mais. Sim, porque a disciplina ajuda, e ajuda muito a fixação das matérias e tudo mais. Mas é uma robotização, é uma alimentação crua do como é que eu posso falar, do conhecimento. Não é um entendimento específico, mas é decorar. É decorar. Agora, melhor decorar do que não decorar. Com a qualidade. É legal alguém estar falando sobre a necessidade de aumentar a qualidade do ensino público brasileiro. Parabéns, Jair. Parabéns. Se você tem essa ideia, vá em frente, siga. Leve isso. Você é deputado federal, cara.
Você é deputado federal. Cadê seu projeto em relação a isso? Mas é aquela coisa, quando eu for, o meu herói será. E aí tá tudo bem, né? Porque simplificar sempre foi mais fácil. E robotizar, então, puta que pariu. Porque o que que acontece? Muita gente vai se identificar com isso no sentido, putz, finalmente alguém falando minha língua. Antigamente que era melhor porque tinha mais disciplina e as pessoas não questionavam as coisas. É, claro. Cada um no seu cada um, né? Um abraço.